Amém? Então, nessa manhã, eu queria trazer uma palavra para você, bem simples, eu espero que seja eficaz. Okay? Como título, nós não temos o boletim, foi posto lá no grupo, foi posto no grupo lá, então se você quiser acompanhar pelo telefone, fica à vontade. Todos estão me ouvindo aí atrás? Amém. Ouvindo bem? Amém. Amém? Aleluia. Como título nós temos papéis claros, família forte. Diga, papéis claros, família forte. Papéis trocados, fruto de morte. Diga, papéis trocados, fruto de morte. Concordamos então que cada um dentro da família tem o seu papel. Amém? Você que é esposo, o seu papel é de ser esposo, marido. E você que é esposa, a mulher, o seu papel é de ser a esposa da casa. E você que é filho, o seu papel é ser filho. Então, uma empresa funciona dessa maneira, querido. Quando cada um numa empresa sabe qual a sua função dentro dela e age de acordo com a sua função, a empresa anda. Amém? E às vezes, dependendo, ela anda sozinha, como diz, com as próprias pernas, porque cada um sabe o que fazer. Então tem um versículo, está em Gênesis, capítulo 1, versículo 24 a 25, diz assim, presta bem atenção nesse versículo, hein? Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua, todo mundo sabe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas o que é que o homem deixa mesmo? Pai e mãe. E se une a quem? A sua esposa. E eles viram o quê? Uma só carne. Quero ler uma introdução para você bem rapidinho. Aqui neste versículo já temos 4 pontos-chave estabelecidos. Dentro do primeiro matrimônio e a representação do papel que deveria ser seguido por cada um dentro do projeto família criado por Deus. Para que uma família forte seja estabelecida, projeto este que começa com uma união, tornando-se um matrimônio, depois vira um casamento e se transforma em uma família. Amém? Então a família, ela nasce assim do nada? Bom, não. Começa com uma união. Amém? Depois ela vira o quê? Um matrimônio. Depois vira um casamento. Agora você é uma pessoa casada. E aí se transforma eventualmente numa família. Então, os 4 pontos a serem observados aqui são: primeiro, independência emocional. Deixa pai e mãe. Segundo, unidade ou união. E se une a sua mulher. Papéis. É o segundo ponto. Um e o outro, homem e a sua mulher. Aqui tem o papel. Deus estabeleceu o papel. Homem e mulher. Amém? E ponto 4, a mesma visão. Estavam nus e não se envergonhavam. Queridos, se Deus o livre, minha roupa desaparecesse aqui agora, está amarrada, todo mundo ia tomar um susto, né? Por quê? Porque eu ia ser o único desprovido de roupa aqui no meio, né? Mas suponhamos que todos nós sumíssemos a roupa.
Ainda assim seria um susto, mas você não ia poder falar de mim. Porque eu ia estar tendo a mesma visão que você estava tendo. Terrível, diga-se porém de passagem. Mas você não ia poder dizer que horrível, o João está pelado. Porque eu ia dizer, olha para você, meu querido. Você também está pelado. Né? Mas o homem e a mulher tinham a mesma visão. Ponto 1. Deus estabelece a ordem. Diga, Deus estabelece a ordem. Nós não temos boletim, então eu vou fazer você repetir muita coisa aqui hoje. Para você gravar. Amém? Diga, Deus estabelece a ordem. Gênesis 1:24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Esta palavra, sujeite-se ou submeta-se, no grego, ela se chama hipotássio. Hipotássio. Diga, hipotássio. Me dá o outro aqui, Dudu. Aleluia. Oi, esse daqui, vamos ver se esse está melhor. Hipotássio. É um verbo grego composto de hipo, que quer dizer sob, debaixo, e tássio, que quer dizer ordenar, colocar em ordem ou designar, ou se deixar pôr em ordem, ou se deixar ser designado. O sentido básico é submeter-se ou sujeitar-se, alinhar-se sob autoridade. Acontece que esse submeter-se, querido, ele é voluntário. Ele não é forçado. Ele é racional. Ele não é irracional. Ele acontece dentro de uma ordem estabelecida por Deus. Ele implica confiança. Você consegue se submeter a alguém que você não confia? Não. Né? Se eu digo para você aqui, você se submete a mim, ok, sobe nessa mesa. E aí você sobe, eu digo agora se joga para trás que eu vou te segurar. Se você não confia em mim, você vai se jogar para trás? Nunca. Não significa inferioridade. Esse submeter, esse sujeitar-se na Bíblia não está impondo que você é inferior, não está dizendo que a mulher é inferior ao homem, mas quer dizer que por vontade própria, por voluntariedade, ela escolhe se submeter ao seu marido. Amém? Estamos entendendo? Muitos interpretam o hipotássio apenas como hierarquia rígida. Ou seja, você tem que se submeter à minha mulher, porque eu sou o homem da casa, e você tem que me obedecer. Mas não é isso. O texto aponta para a ordem funcional dentro de uma estrutura de amor e responsabilidade mútua. Ou seja, há o entendimento das duas partes. Cada um faz o seu papel. Amém? As mulheres dizem assim, uau, né? Ficou bem explicado, né? Mas homens, calma aí, agora chega a parte de vocês. Esta palavra ame, ou entregou-se, ou se entregar, no grego, ela quer dizer agapau. Diga, agapau. Que vem de ágape. Verbo grego que significa amar, especialmente no sentido de amor voluntário, intencional e comprometido. É a forma verbal de ágape. Amor que parte da decisão, não apenas de emoção. Ou seja, você decide
amar. Não é por emoção. Você não ama. Aqui ele está dizendo que não ama a sua esposa por causa de emoção, porque ela é bonita, porque ela é um doce. Não, ele ama porque ele decidiu amar. Amor que se expressa em ação concreta, não fica só em palavras. Amor que envolve compromisso e fidelidade. Ou seja, o homem tem um compromisso e ele é fiel àquela que se submete a ele. Não depende do sentimento, não oscila com o humor, não exige reciprocidade. Querido, convenhamos aqui, Jesus sabia que a igreja era complicada. E ele sabia que se ele dependesse de sentimento para poder amar a igreja, estava tudo acabado. Mas Jesus não, ele decidiu amar a igreja. Deus decidiu amar o povo de Israel, e a gente vê isso na história da Bíblia. Quantas vezes o povo de Israel se prostituiu, abandonou ao Senhor, pecou contra Deus, fez tudo o que era errado, e ainda assim Deus chega lá e diz assim: eu continuo amando você. A sua mulher, às vezes, ela é complicada. Amém? As mulheres concordam que vocês, às vezes, são complicadas? Né? São difíceis de entender. É mais fácil, às vezes, você entender o caminho da cobra no deserto do que você entender a mente de uma mulher. O humor oscila. Eu tenho uma dentro de casa. Eu estou falando de experiência. Né? Na verdade, eu tenho 3 dentro de casa. Né? Então, eu falo por experiência. O humor oscila, querido. Então, se a gente for depender somente amor, se a gente for depender somente de emoção para amar essas mulheres, a gente está frito. No segundo dia, terceiro dia, diz assim: acabou, não aguento mais. Mas a gente acorda no outro dia, olha para ela e diz assim: eu escolhi amar essa mulher. Ela é difícil de entender. Ela é como a igreja. Passa os anos, ela apronta uma. E não dá para entender. Mas, passa os anos, eu continuo escolhendo amar. Não exige reciprocidade. Olha só. Você fala assim, a mulher fala para você assim: bom dia, amor, tá, não sei o quê, né? Depois de uns anos, isso quase não acontece mais. Mas no começo do casamento, ela acordou: oi, amor, bom dia, te amo. Aí você fala assim: querido, você arrumou uma briga. Porque ela vai dizer: como assim, Tu não me ama? Diz: I love you too, amor. Eu te amo também. I love you too. Não, não é love you too. É I love you too. Love you too. Love you. O que você ama? Eu? Né? Ela é dela. Ela exige que o amor bate numa parede e volte para ela. O homem, querido, você acorda de manhã e diz assim para ele: oi, meu amor, não sei o que, eu te amo. Ou ele fala para você: bom dia, meu amor, eu te amo. Se você não fala nada, querido, se você não falar nada para ele dizer assim: ai, meu amor, bom dia, e não falar eu te amo, para ele tanto faz, querido. Ele não precisa dessa reciprocidade. Se você quiser pensar assim: será que ele ficou chateado porque eu não falei isso? Querido, no segundo que você está pensando isso, ele já partiu o pão, passou manteiga e já está comendo como se nada tivesse acontecido. É o seu marido, ele já sabe que você ama ele. Ele está certo naquele momento ali. Ele já tem o que ele quer. O que ele interessa para ele é que ele falou que ele ama você. E ponto final. Esse é o homem, essa é a mulher. E cada um tem o seu papel. Se eu falei alguma mentira, me corrija, diga assim: você está mentindo. Mas eu acho que não, né? Agapau, amor por decisão que se traduz em ação. Ou seja, decide amar
E porque você decide amar, você toma uma ação, você decide agir. Amém? O amor é amor de caráter, não apenas de sentimento. Significa, esse amor agapau, significa entregar, passar adiante, confiar a alguém. No sentido emocional, se diz uma entrega voluntária ao sofrimento. Doação voluntária por amor, entrega sacrificial. O que Cristo fez pela igreja, querido? Ele se entregou sacrificialmente por ela. Amém? Esse é o papel do homem. Querido, se você acha assim, eu sou homem e eu só sofro pela minha família, glória a Deus, você está fazendo o seu papel certinho. Porque esse é o papel do homem dentro de casa, se sacrificar pela sua família. Mas um homem que só se sacrifica e do outro lado, no seu sacrifício não é reconhecido, um papel está desfocado. Então, o homem se sacrifica e a mulher honra o sacrifício do seu marido. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Ponto 2. O inimigo ataca a ordem. Quem gosta de ordem? Se você é brasileiro, isso já está na sua bandeira. Tá? Não se preocupe, começa aí. Ordem e progresso. Né? Algumas coisas talvez está faltando, mas está lá na bandeira. Né? Mas, vamos falar, o inimigo ataca a ordem. Para acabar uma casa, é simplesmente você acabar com a ordem. Para acabar com uma família, é somente você acabar com a ordem da família. Você inverte o papel da mulher pelo do marido, o do marido pela da mulher, e fica omisso no papel dos filhos. Troca o papel dos filhos por amigo. Seus filhos já não são mais seus filhos, eles passam a ser só seus amigos. E agora sua mulher assume o papel de homem da casa, e você troca com ela e diz assim, e agora eu vou assumir o papel de esposa, de mulher da casa. E aí começa a balançar toda uma estrutura. Amém? Quando você está construindo um edifício, há uma ordem que tem que ser feita. O alicerce tem que ser preparado de um jeito. Há certos tipos de materiais que eles precisam ser postos em ordem para que o alicerce daquele edifício seja bem edificado. Se você às vezes troca a ordem ou esquece de um e de outro, o alicerce todo, toda a estrutura do edifício é comprometida. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A serpente estava falando com quem aqui, querido? Essa era uma decisão importante ou não? Sim. Muito, porque Deus disse assim, está aqui a árvore, está aqui o fruto, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ou seja, Deus diz assim, não comam. E a serpente está lá, né? Comam. É uma decisão importante? Isso é uma decisão familiar? Ora, porque se alguém chega com a minha casa e diz assim, se você não fizer isso, a sua casa vai morrer, vocês vão morrer. Numa hora dessa, eu chamo a Joyce e digo assim, ó, falaram isso e isso pra gente, o que é que você acha que a gente faz? Você quer morrer junto comigo? Vai morrer um, depois morre o outro? É uma decisão importante, apesar de tudo, trata-se de morte.
Mas a serpente, ela tenta dar um pulo. E ela pula uma etapa, ou seja, ela pula o homem e vai direto na mulher. Ou seja, ela criou uma mentalidade de... Sei que muitos aqui, eu vou falar, porque se você escandalizar, o problema é seu, querido. Ela criou na mulher uma mentalidade de empoderamento feminino. Ou seja, você é a mulher, você decide. Você pode também fazer o que o homem faz. E aí, com muita astúcia, ela engana a mulher. Aquela semente, pá, é brotada, é semeada na mente da mulher. Preste atenção no que eu vou ler agora aqui para você. O diabo gosta de apresentar a perda da visão com gosto de vantagem e sabor de mudança para algo aparentemente bom, quando na verdade os olhos deles não iriam se abrir. Eles iriam perder completamente a visão da presença e da glória de Deus. Não teriam mais a mesma visão dentro do relacionamento. Ou seja, o diabo chega, querido, e ele apresenta algo amargo, podre, como algo doce. Tem um auxiliar, eu preciso de alguma coisa. Tem uma mochila ali, aquela mochila preta ali, pastor, a que está debaixo. Se você abrir ela, aonde põe o computador, tem um papel rosa. Na parte onde põe o computador, eu acho que tem um papel rosa aí dentro. Pode trazer só esse rosa aí para mim. Aqui. Eu tenho um papel rosa aqui, depois eu vou usar ele. E o diabo, imagina uma maçã toda podre, né? Eu pego uma maçã toda podre, não presta para comer. E aí eu vou na cozinha, preparo tudo e eu faço a famosa maçã do amor com ela. Você olha, você diz assim, que coisa linda, né? Joga aquele açúcarzinho por cima. Tá. Você olha e diz assim, que coisa, deve estar uma delícia, né? E você diz assim, eu quero. Só que quando você morde, no começo é crocante. A primeira coisa que você sente é o açúcar, né? Você diz assim, Quando você morde, que aquilo entra na tua boca, você sente o gosto de podre. E aí a primeira coisa que você faz é o quê? Cuspir. Algumas pessoas mais adiantadas, elas não dão tempo nem de sentir, elas já mordem e saem engolindo, né? Eu provavelmente seria um desses, bem apressadinho, já morderia, já sair engolindo. E assim é o diabo, ele apresenta para a mulher um negócio podre, com aparência de doce, com aparência de açúcar, uma coisa boa. E ali, naquele momento, a visão desaparece. A visão é de quê? De que os dois andassem juntos e decidissem juntos. Porque quando Deus criou o homem, Ele não disse assim, eu farei para o homem uma secretária. Ou eu farei para o homem alguém para que ele possa se aconselhar. Não, eu farei para o homem uma auxiliadora. Amém? Amém. Alguém que auxilia, participa no processo junto com você. Se eu decido carregar essa mesa aqui na minha casa, a primeira pessoa que eu chamo, sabendo que muitas vezes ela não vai conseguir fazer da mesma força que eu tenho, mas é a minha esposa. Eu digo assim, me ajuda aqui a mover essa mesa para cá, né? Ou você vai lá e move tudo, sofre e diz assim, vê se ficou bom, né? Às vezes faz, né? Dependendo do peso, mas geralmente a gente pede ajuda, diz assim, me ajuda com isso, me ajuda, alguém que auxilia, participa do processo junto.
Então aqui foi pulado um estágio, foi perdida uma parte da visão. Acabou a ordem, tem uma ordem a ser seguida. E a ordem é que o marido precisa andar junto da sua esposa. A decisão tem que vir dos dois. Eu tenho algo para fazer, eu tenho um papel aqui na minha mão. Eu vou chamar um casal, deixa eu ver alguém. Deixa eu ver aqui na frente. Rogério, Daiane está aí? Não? Deixa eu ver outro aqui. Tá. Denis e Carlinha. Carlinha está para lá. Meu Deus do céu, fica lá fora. Quem? Suja já. O Reinaldo é um bom ator. Deixa eu ver aqui. Ali. Roberto e Adriano. Rapidinho, rapidinho. Ok. Rapidinho. Né? Aquela famosa coisa, você quer que eu explique ou quer que eu desenhe? Né? Fica aqui, Roberto, desse lado aqui, de frente para a direita. Ok? Eu tenho um número aqui. Que número vocês estão vendo aqui? 9. Ok. Segura aqui, Roberto. Segura aí, Adriano. Da posição onde vocês estão, me diz o número que vocês estão vendo. Que número está vendo? E você? 6. Que número está vendo? 6. E você? Ok. Troca de lugar agora. Que número está vendo, Adriano? 6. E você, ó? 9. Tem certeza? Ok. Agora, Adriano, vem para cá junto do Roberto. Que número vocês dois estão vendo? 9. Hã? 9. 9. Adriane, vem para cá agora. Roberto, vai para o lado dela. Que número você está vendo? 6. 6. Está vendo? Aqui tem um número. Porém, dependendo de onde você se coloca, ele vira um outro número. Amém. Muito bem, vocês participaram muito bem. Isso chama-se visão. Se dentro da sua casa você está de um lado e a sua esposa está de outro, vocês estão no pé de guerra dentro de casa. A família está balançada. É importante que vocês enxerguem, é importante que eu enxergue o mesmo número. Para que isso aconteça, eu tenho que sair de um lado para o outro, e o outro tem que sair do lado dele para o meu lado. E quando nós estamos do mesmo lado, é incrível isso. A gente consegue ter a mesma visão. Então o número 9 já não é mais 9, é 6 para os dois. E o número 6 já não é mais 6, é 9 para os dois. Ache o seu papel dentro de casa. Sincronize, sintonize. A omissão produz desordem. Diga, ponto 3. A omissão produz desordem. Amém? Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha aqui, querido, presta atenção. Adão assumiu totalmente o papel, mas o papel da omissão. E foi passivo diante da situação. Ou seja, na hora que a mulher deu a fruta para ele podia ter dito: da onde que é isso? Ah, é da árvore e tal. Não, Deus disse para a gente não comer. Cospe agora, põe para fora, joga isso fora, joga. Não, mas não quero saber. Deus falou,
Acabou com isso. Joga fora, cospe, agora. Morreu o assunto ali. Mas a Bíblia diz que ele comeu. E Eva se omitiu de consultar Adão, decidindo assumir um papel que não lhe cabia. Por isso, ambos perderam o foco da visão e da ordem que Deus havia dado a ele. Homem, você precisa focar na sua casa. Deus disse que você seria o homem da casa. Deus não disse que você seria o homem das casas. Não, o homem da sua casa. Deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Homem por natureza já é famoso por não conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. E você não vai conseguir focar em duas casas ao mesmo tempo. Por isso que Deus te deu só uma. E Ele disse assim: cuide dessa casa. Nós homens temos um cordão umbilical muito forte. Sabia disso? A mulher, quando ela larga o pai, ela vê o marido como o ponto seguro dela. E tudo dela passa a ser o marido. Geralmente é assim que acontece. O cordão umbilical do homem é muito forte. Às vezes ele sai de casa e não consegue largar a mãe. Isso que eu estou falando aqui, querido, é forte. Ele não consegue largar a mãe. E a esposa nunca consegue chegar a ser o papel de auxiliadora na casa dele, porque a visão dele está dividida. Querido, entenda, larga pai e mãe. Não estou dizendo assim, deixa a tua mãe para lá e nunca mais se importa com ela. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a sua esposa tem o papel de esposa e ela tem que ser, à luz da Bíblia, a sua esposa de fato. A sua mãe não pode tomar o lugar da sua esposa dentro de casa. Isso é forte. Querido, isso é forte para mim. Eu estou falando isso e a minha mãe está aqui escutando. Ó. Imagina uma mãe ouvindo isso da boca de um filho, dizendo que eu tenho que largar ela e botar minha esposa em primeiro lugar. Acontece que a minha mãe, ela sabe que é verdade o que eu estou falando. Eu amo ela, é a minha mãe. Ela sei que ela faria tudo por mim. Mas, na palavra de Deus, há algo que é dito e tem que ser seguido. Quando esse cordão umbilical, às vezes, ele não é cortado, começa a visão ficar turva dentro de casa. Começa a ficar um negócio embaçado. E aí começa a dar problema. E quando a visão está embaçada, querido, cada um tende a ir para um lado que não tem que ir. E aí um começa a assumir um papel que não é para ser assumido. E aí as decisões começam a dar totalmente de contra. Eu vou te falar uma coisa aqui, se você quiser anotar, anote. Dentro de casa, quando você não assume para homem e mulher, dentro de casa, quando você não assume o seu papel e decide não falar e se posicionar, quando dentro de casa você não decide, você decide assim, eu não vou me posicionar, eu vou ser omisso e eu também não vou falar. Quando você decide fazer isso dentro de casa, presta atenção, a serpente vai falar e se posicionar no seu lugar. Homem, se dentro de casa você não falar e se posicionar, a serpente vai falar e se posicionar no seu lugar. Mulher, se dentro de casa você não assume o seu papel e decide falar e se posiciona como mulher da casa, como auxiliadora que Deus te colocou, a serpente vai pular você e ela vai falar com o seu marido.
E homem, se você não fala e se posiciona, a serpente vai furar você e ela vai falar e se posicionar diante da sua mulher. Casa que o homem e a mulher não falam, a serpente fala. Repita isso. Diga, casa que o homem e a mulher não falam, a serpente fala. Queridos, se nós não falarmos e não nos posicionarmos no papel que tem que ser dentro de casa, o diabo ganha voz dentro da nossa casa. E aí é um problema sério. Tenho muitos versículos aqui, mas eu quero citar a história de um para vocês. O rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que ele se casou com uma mulher totalmente diabólica, uma mulher que não queria saber de seguir a vontade de Deus. E o nome dessa mulher era Jezabel. Era uma mulher má. Nunca houve, 1 Reis 21, 25, nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos de Deus. Porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel. Resumindo, Acabe era um batata. Acabe era um bobão. Ele não tinha voz dentro de casa, ele era um banana. E ainda para completar, ele vai e casa com uma mulher que não tinha a mesma visão que ele, do povo de Israel. E ela instigava ele a fazer tudo que era errado. E pasme, ele fazia. Ele era um banana. A Bíblia diz que um dia ele queria uma fazenda, ele queria uma vinha, uma propriedade. E ele era o rei e chegou lá com aquele dono da propriedade e disse que ele queria aquela vinha, que desse para ele ou que vendesse, ele comprava. E o dono disse que não podia, porque era uma herança e não ia. Aí ele voltou para casa chateado. A Bíblia diz que ele chegou em casa, deitou na cama, virou o rosto para a parede e ficou de mal. Não me deu. Aí a Bíblia fala que Jezabel chegou com ele e disse assim: por que tu está assim triste, com a cara virada para a parede? Porque o fulano de tal não quis me dar o que eu queria. Aí ela disse: não te preocupa, vai comer. Eu vou te dar a vinha de Nabote. E aí ela foi, escreveu uma carta demoníaca, dizendo para os homens fazerem uma reunião assim, assim, assim e tal, e chamar Nabote, não sei o quê, e no meio, na hora que tivesse todo mundo ali, para dizer que ele tinha blasfemado contra Deus e tudo, e que aí, fazendo tudo isso, levassem ele para fora da cidade e matassem ele apedrejado. E fizeram do jeitinho que ela tramou. Depois disseram para ela: está feito, o dono da fazenda lá está morto. Aí ela chega para Acabe e diz assim: fulano de tal morreu, agora vai lá e pega a vinha dele. E aí ele vai e faz o quê? Podendo dizer: o que você fez é errado. Ele vai lá, levanta e toma posse da vinha do cara, da fazenda do outro. Assim, na maior cara de pau. Não tem posição de homem. Não tem posição nenhuma de homem da casa. Eli, a Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos, querido. E os filhos de Eli faziam coisas horrendas diante da presença de Deus. Eles roubavam comida que era do sacrifício dos sacerdotes. Eles se deitavam com as mulheres na frente do templo. Chega uma hora que Eli fala com eles, como o papai fala suave e não tem coragem de falar firme. E eles fazem nem questão do que Eli falou, mas Eli não se posiciona como sacerdote e decide julgar os filhos dele e punir. Ele simplesmente fala e deixa para lá. Um sacerdote que dentro da sua casa não tem a aparência de sacerdote,
mas não estava mais agindo como sacerdote do lar. Por quê? No templo ele era o sacerdote Eli, mas dentro de casa ele era Eli, o desastre, como pai. E os seus filhos seguiam uma vida totalmente abominável diante do Senhor. Ponto 4. A desordem produz morte. A desordem produz morte. Diga, a desordem produz morte. Gênesis 3:22. Quando a desordem passa a dominar dentro de casa... Não, querido, desculpa. Deixa eu ler isso daqui para você primeiro. Quando a desordem entra tomando conta de tudo dentro de casa, a morte passa a ser o resultado final. Começando pela raiz e o tronco. Perde-se a cabeça e a direção. Depois morrem os galhos e os ramos. Com isso, o auxílio e a ajuda idônea se vai. E por fim, morrem as folhas, chegando a apodrecer os frutos, que já não servem mas nem como alimento. Você está entendendo? A Bíblia diz que a nossa casa seria como uma árvore frutífera. Mas quando a morte entra, querido, a árvore ela não morre de cima para baixo, ela morre da onde? De baixo para cima, ela morre pela raiz. Uma vez que a raiz está morta, o tronco tudo ali, os galhos morrem. Uma vez que eles já não conseguem passar mais nutrientes, as folhas começam a murchar e os frutos apodrecem. Os frutos e as folhas são os nossos filhos. Uma família forte produz frutos bons. Uma família fraca e destruída produz frutos fracos, podres. Você está entendendo? Amém. O seu filho, a sua filha hoje, depende que você seja uma árvore forte. Depende que você seja uma família forte. Porque eles correm um sério risco de serem frutos podres. Pai, seja uma raiz forte, como a gente conheça. Seja um pai raiz. Não é assim que diz? Seja um pai raiz. Mãe, dê suporte necessário. Seja um galho, seja um ramo firme. Dê suporte. Desde em conjunto. E filhos, obedeçam seus pais e suas mães. Ou seja, tirem o nutriente que precisa ser tirado do tronco, da raiz. Suga o que é bom do pai e da mãe, para que vocês sejam frutos bons. Primeira Reis 22 a 34. Nesse contexto todo, Elias se apresenta a Jezabel e a Acabe e disse assim: vocês dois vão morrer. O Senhor disse que vocês vão morrer porque vocês estão fazendo o que é mal diante de Deus. E disse que Jezabel ia morrer e que não ia sobrar nada dela para reconhecer que era ela. Olha só. E disse que Acabe ia morrer, que até os cães iam do campo, iam lamber, os animais iam lamber o sangue dele. E ele foi para a guerra e ele foi flechado de uma tal maneira que ele morreu ao final do dia. E no final do dia a Bíblia diz que os cães dos animais do campo lambiam o seu sangue. E Jezabel, depois que Jeú foi consagrado, ele foi atrás de Jezabel. E ela tentou meio que negociar com ele ali na sensualidade, mas ele olhou para ela e disse assim: joga ela daí de cima da janela abaixo do palácio. E eles foram e jogaram Jezabel. E o sangue dela espirrou para tudo que é lugar, foi aquele desastre. E aí disse assim: agora vão lá, pega o corpo dela, porque afinal de tal, aquela mulher ruim era uma princesa. Quando eles chegaram lá,
A Bíblia diz que não se achava mais nada, a não ser a palma das mãos e a palma dos pés, porque os cães haviam comido tudo dela. Isso é morte dentro de casa, querido. Isso é morte dentro de casa. Eli, os filhos dele faziam horrores, tudo, e Deus levantou e falou com Eli que ia julgar a casa de Eli. E uma vez roubaram a arca de dentro de Israel. E aí trouxeram a notícia para Eli e disseram: olha, os teus 2 filhos, que ele perguntou: o que aconteceu com meus filhos? Ele disse: os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca do Senhor foi roubada, foi levada. A Bíblia diz que ele, quando ouviu isso, tombou da cadeira para trás, porque ele era gordo, pesado, e quebrou o pescoço e ali morreu. Acabou-se uma família inteira. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. A omissão traz morte. A omissão traz morte. Mas no ponto 5, eu quero falar com você que se você hoje diz assim: eu vou assumir o meu papel de homem, eu vou assumir o meu papel de mulher dentro da minha casa. E vocês jovens, filhos, vocês também têm um papel. E o papel de vocês é fazer o papel de filho, obedecer ao papai e obedecer à mamãe. Filho que desonra pai e mãe vive pouco. Filho que honra pai e mãe vive muito. E esse é o mandamento de Deus com promessa. Você quer ser próspero? Você quer viver muito? Você quer ser abençoado? Honre o seu pai e honre a sua mãe. Você não sabe de tudo. Afinal de contas, você não sabe de nada. Ouça o papai, ouça a mamãe. Ouça a sabedoria, ouça os conselhos. Pai, marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Mulher, honre ao seu marido, sujeite-se ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo, voluntariamente, por amor. Ponto 5. Mas Cristo restaura os papéis e o propósito. E aqui nós estamos acabando. Cristo restaura os papéis e o propósito. Qual o propósito da sua família? Qual o seu propósito como mulher dentro de casa? Qual o seu propósito como homem dentro de casa? Deus restaura. Deus restaura. Deus dá de volta o papel. Diga assim: 2 papéis eu não faço. Amém? Salmo 128, 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos ele comerá. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua casa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Homem, nós devemos trazer o Senhor para dentro da nossa casa. Nós somos o homem da casa, mas Deus, Ele é o Senhor de tudo. Jesus é o dono da casa. Ele manda em tudo.
Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o das finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Olha aqui, querido. Uma mulher dentro de casa, que se põe diante de Deus, e faz o seu papel de mulher. O marido dela não prospera porque ele trabalha muito, não. Você está entendendo o que está lendo aqui? Ele prospera por causa que ela traz bênção para a vida dele. Mulher, você traz prosperidade para o teu marido, dentro de casa. Não lhe falta ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31:25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva. Seu marido a louva. E consequentemente a sua mulher, ela te honra. Te dá o que é teu de direito, porque você faz o seu papel de marido, de homem de Deus dentro de casa. Filhos, Efésios 6:1. Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Êxodo 20:12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor Deus te dá. Jovens, vocês me ouvem? Filhos, o que vocês precisam fazer para ter uma vida longa? What you guys need to do to live many years longer? Obedecer? Diga. Obedecer pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe. Amém? Amém. Olha aqui, querido. Famílias fortes. Aqui a gente está acabando. Famílias fortes, elas não nascem. Amém? Diga. Famílias fortes, elas não nascem. Elas são criadas. Elas são formadas. Uma família forte, ela não simplesmente brota do nada e ela nasce forte. Ah, que família forte! Dinheiro não é sinal de força, não é sinal de força. Dizendo que aquela é uma família forte, é uma família rica. Mentira! Às vezes é a família mais destruída que tem. Não é uma família forte, eu estou falando de família forte. Família forte é a família que você conversa com o filho e ele fala a mesma coisa que a mãe fala, e a mãe fala a mesma coisa que o pai fala. E você sabe quando a família é forte e quando não é. Você sabe quando a família é estruturada e quando ela não é. Você conversa com o filho e logo depois conversa com o pai. Você tem como discernir que aquela família é uma família fraca. Mas você conversa às vezes com o filho e conversa com o pai e diz assim: esse povo é sério. Porque eles simplesmente não brotam, querido. Eles são, a família forte, ela é criada, ela é cultivada, ela é formada. É preciso água, custa tempo, custa estações. Passa o frio, passa o verão, passa o outono, passa a primavera, passa todas as estações, mas tem alguém ali regando, tem alguém cuidando. Tem o pai, tem a mãe. Mas se não tem o Senhor,
na frente. Em vão vigia o sentinela. Repita mais uma vez. Famílias fortes não nascem. Famílias fortes são criadas, são formadas. E Deus hoje está nos ajudando, à luz da palavra, a criarmos a nossa família de um jeito forte. Amém? Diga assim: Deus está me ajudando, através da palavra, a criar uma família forte dentro da minha casa. Diga: minha família vai ser uma família forte. Mas isso exige sacrifício, exige tempo, custa suor, exige dedicação. Você precisa se sacrificar. Números 6, 23. Fale com Arão e com seus filhos, dizendo: que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém? Amém? Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. E eu os abençoarei. Amém? Nós estamos acabando aqui nesse momento. Nós vamos já seguir com o almoço. Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos e fechasse os seus olhos e começasse a... Se você tem alguém da tua família, querido, chega perto dos teus filhos e começa a orar por eles. Aleluia. Amém. Fecha teus olhos, você está com a sua esposa, com o seu filho do lado, com a tua família. Queria que você orasse, mas que você orasse assim: Senhor, eu queria que Tu me desse discernimento, Deus, e visão clara do meu papel dentro de casa, do meu papel como esposa, do meu papel como marido, como pai, como mãe, do meu papel como filho. E pede ajuda, diz: me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus, me ajuda a cumprir o meu papel, Senhor. Não deixa, Deus, eu sair pulando na frente como alguém desgovernado, Senhor, e roubar o papel do meu marido, Senhor. Sair tomando o papel dele, Senhor, como se ele não soubesse do que fazer, como se ele não fosse suficiente, Senhor, para exercer o seu papel. Como mulher, Deus, me ajuda a ser paciente, me ajuda a ser realmente uma auxiliadora, Senhor. Me ajuda a aprender a esperar, Senhor, a andar perto, Deus, a não tomar decisões precipitadas, Senhor, a não ser envolvida, Senhor, pelo aquilo que a serpente, por aquilo que o diabo fala, mas pelo que é da Tua palavra, pelo que é mandamento teu, Deus. E como marido, Deus, me ajuda, Senhor, a ser realmente um homem da casa, Senhor, a andar perto, Senhor, a não ser omisso, Deus,
Me ajuda a falar quando tem que ser falado, Senhor. Me ajuda, Senhor, como homem, a se posicionar quando tem que se tomar uma posição, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Não me deixa ser como Acabe, Senhor, que era instigado pelo mal e fazia, Deus, tudo que não devia fazer. Era o rei de Israel, Senhor, mas fazia tudo ao contrário e fazia o que era abominável aos teus olhos. Como homem, Senhor, não me deixa ser abominável aos teus olhos, Senhor. Como marido, não me deixa, Senhor, trazer a abominação para dentro da minha casa, Senhor. Mas que eu possa trazer vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traz prosperidade para dentro dos nossos lares, Deus. Abençoa nossos filhos, Senhor, nossas filhas, Senhor. Que eles sejam frutíferos, Senhor. Que eles deem frutos, Senhor. Que eles sejam frutos de bênção, frutos de paz, Senhor. Frutos de prosperidade. Que eles gerem outros frutos, Senhor. Que através deles possam crescer uma família forte, Senhor, também, Deus. Que através deles, Senhor, uma família forte possa ser formada, Senhor. Porque tem uma raiz, Senhor, que está firmada na base. Uma raiz que está firmada na rocha. E essa rocha é Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos dá força, Senhor, para criar, Deus, uma família forte, Senhor. Para criar, Senhor, uma família digna, Senhor. Para criar uma família abençoada, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.